Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios em Pauta, o seu podcast que traz inspiração e histórias reais de empreendedores reais. Eu sou a Sene e juntamente com o Walter iremos nessa aventura ouvir as histórias do empreendedor que está aqui conosco hoje. Boa noite. Hoje a gente está aqui com Leandro Nagata, empreendedor do ramo de engenharia civil, engenharia elétrica, né, Nagata? Toda Isso. vez eu confundo essa formação sua. Ele é formado em engenharia elétrica, transitou um pouco ali para mecatrônica e é empreendedor. Um cara que tem uma veia empreendedora muito aflorada. E queria que você se apresentasse e já começasse a contar um pouco de sua trajetória de empreendedorismo. Quando que isso surgiu na sua vida? Olá a todos, meu nome é Leandro Nagatas. Hoje eu sou proprietário da Nagata Engenharia e da iPhone Cerrados. Bom, minha trajetória começa desde cedo. Eu, em 2008, entrei na faculdade de Engenharia Elétrica e lá eu descobri que vender produtos era bom, bem divertido e dá dinheiro. Olha que bom! Une o útil ao agradável. Exatamente. Duas coisas boas. Exatamente. E naquela época estava começando ainda eBay, AliExpress, na época tinha um tal de Deal Extreme. E o que que acontece? Eu precisava fazer o meu dinheirinho, né, para poder gastar um pouquinho ali naquelas baladas no início de faculdade, né? No início de faculdade não tem estudante que tem dinheiro para sair, né? É um Essa que é a padrão, faz verdade. parte. Exatamente. E o que que acontece? E no eBay, na época, né, eu comprava alguns produtos que eram originais, aí eu revendia na faculdade. E no AliExpress, esses outros chineses, a gente comprava outros produtos e revendia principalmente para mulheres. Ó, E com isso eu descobri que o melhor público que eu me dava bem era mulheres. Coisa incrível, né? Diferente. E aqui gasta mais. Exatamente, não pede desconto. Olha só que legal. realmente eu gasto muito. E eu vendi muitas semijoias folheadas a ouro na época, sabe? E ali que começou, né, essa questão de, nossa, tem que empreender, né? A gente aprende muito com essa veia. Depois eu passei a fazer estágios, né, dentro de grandes empresas, onde que era grupos empresariais. Então, teve um grupo empresarial específico, que é lá do Sul, que eu trabalhei aqui em Goiânia, mas era um braço do Sul. Eles tinham tudo que você pensava. Tinham empresas de celulose, tinha empresa de energia, né, de transmissão, né? Tinha empresa de cartório. Olha, Até cartório tinha, acredita? nossa, Bem diversificado. um ramo bem diferente da engenharia ali relacionado, né? Exatamente. Então, assim, eu comecei a brilhar meus olhos com essa questão dos empresários, sabe? Eu tava olhando e falando, cara, um dia eu quero chegar lá. Quero ter várias empresas. Claro que isso é perfil de pessoa para pessoa. Tem pessoa que Sim. não gosta. Eu já amo. É um desafio, né, Eu Nagata? adoro, adoro. Nagata, mas vamos lá. Você falou a questão de empreender ali e viu essa oportunidade na faculdade com as mulheres. Como que surgiu? Do nada, assim, você falou, cara, isso aqui é uma oportunidade? Ou, sim, é algo mirabolante que surge na sua cabeça, assim, até para contextualizar para muitos empreendedores que estão escutando. Surge do nada essa vontade sua de empreender e ver a possibilidade de transformar no negócio? Ou você foi testando, você falou, não, vou começar a testar aqui e sentir como é que é. Na verdade, ela parte para uma busca de oportunidades, né? A gente tem que nomear isso, né? Que isso é muito importante. A busca por oportunidades, ela vai e encontra a dor de algum cliente específico, né? Ou a oportunidade de onde que ninguém está atuando. Por quê? No meu caso, né, dessas vendas, né, com o público feminino, foi muito no teste. Eu vendia muito no início para público masculino, porque era afinidade, era mais fácil, né? Era o pessoal que já malhava na academia comigo e tudo. Só que o pessoal pedia muito desconto e eu nunca gostava de atender o pessoal pedindo desconto. Diminui minha margem aqui, não, moço. Eu já precifiquei aqui sem considerar esse desconto. Você tá vindo me pedir desconto? Exatamente. Aí, o dia que eu vendi para uma mulher a Aham. primeira vez, né? Eu percebi, falei, uai, ela não me pediu desconto. Aí daí comecei, falei, cara, e se eu procurasse um produto que para testar esse público, sabe? Aí eu comecei, fui lá, achei algumas semijoias, né, banhadas a ouro e comecei a trazer, né, fazia o teste de qualidade, né, que tinha uma menina lá
em casa, né, que tinha alergia, né, a semijoias, eu deixava com ela de graça, né, uma semana ali. Não deu problema nenhum, botava à venda na faculdade pro pessoal. Todas que comprava, adorava. Voltava a comprar toda semana de mim e eu só aumentava a compra com os fornecedores chineses, né? Então, assim, dali eu achei maravilhoso. As meninas adoravam. Eu fui deixando esse público masculino e fui me especializando naquela época no público feminino. Tanto é que eu vendi muita maquiagem e principalmente no finalzinho, quando eu já estava próximo ali de formar, eu comecei a vender aqueles... é, aquelas coisinhas de passar na maquiagem, sabe? Aquelas escovinhas diferentes, tá? Teve uma época lá que elas eram tipo ovalado, Pincel. uns pincel Uhum. ovais, né? Que não tinha no Brasil. Eu Foi lembro. novidade. Foi Eu lembro dessa novidade. tendência. Nossa, eu vendi muito daqui lá, viu? Não, e interessante a sua escolha de produtos, porque são coisas que a gente sempre quer, quanto mais melhor, né? Então, assim, quanto mais semi-joia, quanto mais bijuteria, mais maquiagem é o que é bom. E é um produto que não tem, assim, necessariamente uma estação, alguma coisa. É fácil, vai servir em qualquer tipo de cliente, diferente de roupa, né? Então, foi bastante interessante e bem assim, propício, porque homem geralmente não, assim, a maioria não percebe esses detalhes que chamam muita atenção de mulher e faz a gente gastar bastante dinheiro. Não, e o Exatamente. curioso é, eu fazendo um curso de engenharia, eu ter essa sacada, cara. Sim. Vi um público aqui, não pede desconto e consome meu produto aqui. Então, ver essa visão de negócio ali foi interessante. Mas eu acho que na parte da engenharia deve ter uma matéria que ensina os engenheiros a ser fora da caixa, porque você sempre vai ver o engenheiro fazendo uma coisa ali diferente. Tem alguma matéria assim? Porque não tem condições. Não, não tem. Mas eu acho que é questão mais de raciocínio mesmo, Uhum. assim, que dentro da engenharia, tanto civil quanto elétrica, ou outras engenharias, a gente é forçado muito a desenvolver o lado de raciocínio mesmo, sabe? Ligar alguns pontos e tudo, informações que aparentemente não tem nada a ver, mas a gente sempre está ligando uma coisa à outra, sabe? Então eu acho que isso aí facilita muito, porque hoje, por exemplo, com a minha formação de pós-graduação, que eu tenho uma pós-graduação em engenharia econômica voltada a projetos de investimento. Hoje eu consigo comparar um investimento de um produto X com o Y, que não tem nada a ver, é outro setor, entendeu? Então, assim, e isso a princípio, para uma pessoa normal, às vezes a pessoa acha, nossa, não tem como comparar duas coisas, mas existem técnicas para poder se comparar, Uhum. certo? Entendi. Então, além de engenheiro, na parte de eletricidade também é econômica. Então, Exatamente. já ajuda ainda mais para o empreendedorismo, né, Eu, Naga? eu acho que eu gosto muito de número, né? Já tem uma afinidade. Exatamente. E depois que você saiu da faculdade, você já tinha vontade de montar sua empresa? Sim, eu tinha vontade de trabalhar e, assim, para mim mesmo, mas no início eu decidi trabalhar para os outros, né? Eu acho que essa é a melhor coisa que tem para um empresário, porque se você começar direto como empresário, talvez você não tenha experiência suficiente. E você trabalhando para outras pessoas é o laboratório. Se você errar, não vai sair do seu bolso o prejuízo, essa que é a verdade, entendeu? Sim. Mas então, eu passei por várias empresas grandes de engenharia, passei por Furnas, né? Obras na época da Enel, passei pela Celg, passei um pouquinho pela Equatorial e depois, né, a minha empresa. Na verdade, a Equatorial já estava dentro da minha empresa já, né? Então, é, nesse período todo, eu fui direcionando para poder sair das outras empresas e ir criando as minhas empresas, né? Hoje, eu tenho a Nagata Engenharia, que é a minha principal empresa, vamos dizer assim, e hoje ela está no melhor ramo da atualidade, que é energia solar. Hoje a Exatamente. energia solar deu um boom, né? E é um negócio que está em alta porque é sustentável. Então você está olhando para o meio ambiente, gera economia para o seu cliente e Exatamente. querendo ou não, ele pode ser encarado de duas formas. Eu não sei se você também enxerga que esse segmento aí de energia solar
ele é um investimento para algumas pessoas que vai gerar uma economia e é um investimento mesmo que algumas pessoas estão explorando isso ali de forma para ganhar uma remuneração, ter um rendimento, né? Exatamente. Hoje tem as usinas de investimento, é muito comum, até se você quiser entrar em sociedade com uma, Já pode só falar tem. com você. Ó, negócios acontecendo. Olha a oportunidade aparecendo aí, ó. Exatamente. Hoje, uma usina de investimento, ela vai dar um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do tipo de equipamento e algumas despesas a mais ou menos que pode ter ali. Mas é em torno de 2% ao mês. Então, se você comparar com qualquer outro tipo de investimento, é um bom investimento É um por bom mês. investimento. Porque a poupança ela vai dar entre 0,5 e 0,8 no máximo. Então, um investimento de renda fixa vai dar entre o quê? 0,8 até 1,1% ao mês. Então, se você trabalha a 1,8, 1,6, 2%, É um é bom maravilhoso. rendimento. Ganhando o dobro E, já. e que é- essa Exatamente. parte de investimento requer uma estrutura mínima ou, por exemplo, tem que ter X placas, tem que produzir X volume de energia para ter esse rendimento de 2%? Como que funciona nesse aspecto? Isso. Na realidade, a gente tem umas faixas de tamanho de usina. O que acontece? Até um determinado tamanho de usina, a gente não precisa de subestação, por exemplo, de energia, que é o transformador. Se a gente não precisa desse transformador, já barateia, né, o valor como um todo. Quando você passa um nível a mais, já passa a precisar de transformador. Aí, se você colocar uma usina muito pequena, mas que já é necessário o transformador, o preço do transformador é muito relevante no preço total. Então, Entendi. aí você já tem que dar um passo maior. Ao invés de você dar uma faixa, você tem que pular umas 2, 3 faixas para frente, para esse custo do transformador não ser tão relevante como um Diluir todo. no total da operação. Exatamente. E quanto maior a usina, mais rentável ela fica, falando em percentuais. Só para, assim, não precisa entrar em tantos detalhes, mas para quem estiver nos escutando aqui e ficou interessado nesse investimento que dá uma rentabilidade de até 2%, Isso. o quanto que ele vai ter que investir, né, inicialmente e como que ele faz para ingressar com o investimento? Isso. Eu diria que hoje a melhor usina, né, ela estaria ali entre 300 até 450 mil, seria a faixa ideal para se iniciar. Mas é possível iniciar menos também. Hoje a gente tem algumas cooperativas de crédito, né, cooperativas de empresas, vamos dizer assim, de crédito não, cooperativas que têm consumidores que vão receber 15, 20% de economia, certo? E eles vão pegar dessas usinas essa energia para fornecer para esses clientes. E a vantagem é, essas cooperativas, elas vão te pagar todo mês e vão assumir o risco da inadimplência. Isso que é maravilhoso. É igual a gente estava comentando no Sim. intervalo. Se eu fizer uma usina com você hoje, a gente vai abrir mão de parte dessa venda para poder vender diretamente para o cooperativo, ao invés de vender diretamente para o consumidor final. Mas a gente tem garantido aí por 12 anos essa renda. Sim. Certo? Você dilui o seu risco ao diminuir o seu faturamento, né? Porque você vai vender por um valor mais baixo, mas no final compensa, né? Porque você não vai ter que ficar lá cuidando, dando a Exatamente. manutenção, fornecendo dados. E com relação a essa parte da energia, a gente pode instalar ela em qualquer lugar? Como funciona? Porque eu sempre tenho uma dúvida, porque cada estado tem uma concessionária de energia. Então, por exemplo, se eu quero usar essa energia aqui em Goiás, obrigatoriamente essa usina precisa estar em Goiás ou pode estar em Minas, estado. Mato Grosso, por exemplo? Isso, falando em geração distribuída, né? Que é você fornecer para você mesmo. A gente não está falando dessa parte de comercialização, aluguel de usina. Ela tem que estar dentro da mesma concessionária de energia. Tanto a usina quanto a sua residência, seu comércio. E todas têm que estar no mesmo CNPJ, de preferência. Tem algumas variantes que a gente pode trabalhar, mas o que é mais compensatório hoje é que tudo esteja no mesmo nome. E na mesma concessionária. Ah, entendi. Então, por exemplo, se aqui é Equatorial, não pode estar num lugar que é Energisa. Não pode. Inclusive, a Equatorial, ela tem vários estados e ela não se comunica também. Ah, não? Exatamente. Ah, eu achava que Equatorial era uma só. Não, tem outras. por estado. Gente, é por estado. Exatamente. Inclusive, em Goiás, não tem só Equatorial. Tem Não. Chesp,
também. Na região ali de Uruana, aquela região ali nas cidades em volta, tem algumas cidades que é atendida por uma outra concessionária, mas ela responde à Equatorial. Uma concessão que eles devem ter feito. Que Exatamente. interessante. Nagata, interessante aqui o investimento. Já quem tiver interesse aí, procure buscar mais conhecimento e se precisar de ajuda na Nagata daí para ajudá-los. Beleza, volta nessa questão dessa veia empreendedora. Quando que te dá o estalo, você fala assim, cara, isso aqui eu consigo transformar num negócio. E o que que te limita a não transformar aquilo num negócio na sua opinião? Tipo, talvez não te limite, mas você acha que você acredita que a maioria dos empreendedores não tem essa mesma velocidade de transformar as coisas, uma ideia num negócio. Isso. O que eu busco num negócio que eu acho que vale a pena, né? Primeiro é entender, falando assim de maneira geral, né? Qual que é o objetivo de você ganhar aquele dinheiro? Se for para pagar umas contas, é uma situação para as pessoas do dia a dia, né? Você pode enxergar ali uma oportunidade no seu bairro, ou colégio, qualquer coisa, né? E pegar o dinheiro para pagar aqueles boletos ali. Essa é uma oportunidade, mas ela é limitada. Agora, quando se fala em investimento, principalmente o que eu olho hoje é a escalabilidade do negócio, certo? E a viabilidade, e eu tento enxergar como um todo. Por quê? Não adianta eu entrar num negócio que vai render um dinheiro agora, mas eu não consigo escalar. E uma Entendi. coisa que eu venho trabalhando bastante é para as minhas empresas não ficar dependendo de mim, certo? A gente precisa de trabalhar como um time, porque senão eu não consigo escalar o negócio. Imagina, se eu tiver cada empresa girando tudo em volta de mim, eu não vou conseguir assumir 2, 3, 4, 6 empresas. Não vai ser uma empresa, vai ser Eu uma empresa. eu empresa. Exatamente. E vai limitar, né? Então, assim, é oportunidade para as pessoas poderem crescer com você, né? Assumindo cargos e posições estratégicas dentro do negócio e você para poder ampliar esse leque e oferecer mais empresas, ter mais negócios. Exatamente. Inclusive, fica uma dica para todo o público. Procure o Sebrae. O Sebrae é conhecido como a casa dos empreendedores. E não importa o tamanho do empresário. O Sebrae está ali para ajudar todo mundo. Inclusive, eu participei de alguns cursos agora recente. Às vezes a gente já tem só uma ideia. Você vai lá, tem consultoria gratuita, tem cursos gratuitos que você consegue fazer um plano de negócio mais simplificado, depois faz ele mais complexo. Tem como você testar o produto para ver se vai funcionar ou não. E depois você monta, de fato, a operação que você precisa para poder alavancar. Então, lá é o melhor local que eu já conheci na atualidade para a gente poder botar a coisa para funcionar. Tem toda uma preparação, uma construção ali para você ser um empreendedor, não um arriscador, né? Porque a maioria das vezes o cara tem uma ideia, uma grana e já arrisca. Lá não, você consegue ver de forma mais estruturada para de fato isso funcionar, ter uma viabilidade ali na frente, né? Exatamente. De maneira geral, um empreendedor ele tem que entender o seguinte: ele tem que arriscar. A gente, quando se opta por ser empreendedor, você faz uma opção por estar arriscando o seu próprio dinheiro. Mas o risco vale a pena. Se você acerta, você ganha muito. Se você erra, você tem que aprender com aquele erro e vai arriscar novamente, só que da maneira correta, às vezes em outro setor. E assim você vai ganhando dinheiro, certo? Lá, me ensinou muito isso, que se você vai arriscar, você tem que ter um controle de risco. Você não é simplesmente jogar na loteria. Você tem que ter alguns mecanismos para você diminuir o risco, melhorar o acerto. Então, assim, não é para quem olha de fora, às vezes acha que é assim, deu sorte, Foi fácil. foi fácil. Pro Nagata é fácil. Exatamente, mas assim, se você olhar o histórico, não é bem assim. Mas o resultado sempre é positivo no final e tem que ter muita persistência. Uma das coisas que você falou agora é aprender com os erros. Tem algum erro que te ensinou muito e qual foi ele? Olha, o meu erro foi na pandemia, porque chegou um momento que eu comecei a investir muito, muito, muito na empresa. Aí veio a pandemia, home office, aquela coisa toda, e dali em diante eu comecei a ficar um pouco conservador, sem perceber. E o que acontece? Como eu comecei a ficar um pouco mais conservador, eu percebi que no início
eu estava vendendo menos do que os meus concorrentes. E mesmo concorrentes que tinham uma capacidade técnica muito inferior à minha. Aí, depois disso, né, eu passei por algumas consultorias e eu falei, não, peraí, né, eu tenho que arriscar de novo, né, não pode. Aí eu comecei a voltar para o mercado e a ficar no topo de mercado novamente, né, inclusive vim abrindo outras empresas também nesse meio tempo, né. Nossa, que interessante. Qual que é a sua perspectiva agora que você já superou esse medo ali, para a sua empresa e para os seus negócios, para os próximos anos aí? O que que você tem de ambição? Olha, eu tenho uma ambição, eu sou muito ambicioso. Tem que ser assim mesmo, rapaz. Exatamente. Nos meus planos tá lá na frente, né? Isso a gente não tá falando assim de em 2 anos, a gente tá falando aí de quase 10 anos. É montar uma holding, né? Empresarial, onde que vai controlar todo um grupo de empresas. Mas a minha intenção é que cada empresa, pelo menos 5 empresas em setores diferentes, girando de forma independente. Né? Essa é a minha vontade, é o que eu venho lutando. A Nagata Engenharia tem outras empresas no grupo, inclusive agora tem uma recente que a gente está trabalhando nela, que é um cowork também. Então, cada uma vai ter o seu segmento, não vão depender de mim, que essa é a melhor parte, mas elas tem algumas que ainda são muito embrionárias, mas quando elas começarem a dar o fruto, elas conseguem alavancar muito rápido, mas todas com aquele conceito que eu tinha falado, a escalabilidade. E independentes. Exatamente, independência. Na parte da engenharia hoje, da sua principal empresa, que é a Nagata, porque assim, eu sou do interior, eu até estava falando para você antes. Então, assim, até então não conhecia essa parte, essa profissão de engenharia elétrica, né? Então, assim, quando você precisava de alguma coisa, você chamava o eletricista e ele ia lá e resolvia. Qual o tipo de serviço que você oferece que você, assim, que as pessoas, em sua maioria, não conhecem? Que é um tipo de serviço, olha, esse tipo de situação é um tipo de coisa que eu forneço, uma solução que eu resolvo, mas ela é pouco explorada pelas pessoas. Certo. Essa é uma excelente pergunta. Tem um trabalho que eu faço hoje em dia, que é voltado para os carros elétricos, que poucas pessoas se atentam a isso. Quem mora em prédio, residência vertical, tem um sério problema com relação ao transformador da rua. Porque o transformador da rua pertence ao prédio. Mas quando construíram o prédio, aquele transformador já foi estipulado o tamanho dele, certo? Uma quantidade X de energia que ele consegue suportar. Quando você coloca os carregadores elétricos lá de carros, né? Às vezes não dá 20% ou 10% dos moradores. Se for todo mundo ligar ao mesmo tempo, vai estourar o transformador. Então, não cabe... Se você chegar num prédio lá, eu quero ter 48 apartamentos. Quantos que dá para instalar o carregador elétrico? Às vezes é 10, às vezes é 5. Aí, esse tipo de serviço, para poder fazer um laudo e um estudo, esse eu já faço hoje. Inclusive, amanhã mesmo, cedinho, eu tô já no prédio fazendo. Que aí, tem um equipamento que a gente coloca lá, né? A gente liga, deixa uma semana, chama analisador de energia. Ele vai analisar a energia e coletar todos os dados durante uma semana. Eu analiso os projetos, olho as normas locais, porque cada estado tem as normas também, né? E principalmente com relação a bombeiros. Aí eu estudo eles, eu vendo também no final os carregadores elétricos, né? E aí a gente vai falar para cada morador qual que é a situação que ele pode. Por exemplo, até uma curiosidade, tem um amigo meu que instalou energia solar e me procurou para comprar 3 carregadores elétricos, porque ele comprou um carro híbrido. Eu não sabia. Fui atrás desse carro para poder descobrir qual que era o carregador e tal, para poder carregar mais rápido. Eu descobri que o menor carregador do mercado já carrega ele em 3 horas. Se você partir para o maior, também continua sendo 3 horas. Ué, deveria ser menos. Exatamente, é uma limitação do carro específico. Então, é um detalhe que também tem que ser olhado. Não é só o carregador, não é só o local, o prédio que vai ser instalado. Então, a gente também tem que estudar o carro que está recebendo essa energia, porque às vezes o cliente vai lá, compra um carregador muito maior, muito mais caro, mas vai dar o mesmo efeito, a mesma velocidade de carregamento do menor. E aí ele acaba fazendo um investimento que não é necessário para aquele momento, né? Porque eu acredito que o carregador maior, provavelmente, com certeza, né? Ele vai ser mais caro. Exatamente. Ixi, por exemplo, a gente trabalha com carregadores que inicia a R$5.000 e alguns maiores residenciais, porque tem uns maiores industriais, né? Chega a R$100.000. Então, assim, imagina se a pessoa pode comprar um de 5.000 e ela compra um de 30.000, 20.000.
E a Sendo escala, que de 5 serviria. sim. E a escalabilidade desse mercado, tanto na venda dos carregadores, como na é, geração de energia solar para carregar os carros. E que não, a estrutura, assim, se a gente for olhar, não só prédios, mas assim, hoje é uma dor que você direto vê em vídeos aí, que o pessoal vai tentar fazer uma viagem em carro elétrico e chega no meio do caminho, não tem nem lugar para recarregar e fica no prego. Exatamente. Então, postos de gasolina, farmácias, supermercados, então tem um potencial muito grande esse mercado, né? Exatamente. Inclusive, é um mercado muito novo agora e muito vantajoso. Por quê? Você tem os postos de combustíveis. Para você abrir um posto de combustível, é muito difícil, porque você tem muitas licenças para Uhum. você conseguir. Para você montar um posto elétrico, é só dinheiro praticamente. Por quê? Você vai precisar de uma energia. Normalmente você tem um local de energia. Se você tiver, por exemplo, aquelas lanchonetes um pouco maiores nas BRs da Uhum. vida. Ele já tem energia lá. Então a gente faz uma análise lá do local, às vezes pede para a concessionária um pouco mais de energia, troca o padrão de entrada dele e a gente consegue colocar um carregador. E hoje já vem a tecnologia com cartãozinho e tudo que já mede quanto que a pessoa tem que pagar para o Eu ia te estabelecimento. perguntar isso agora. Vamos montar um posto de energia lá? Aí, como que a gente Como vai que cobrar? cobra? É, eu ia fazer essa pergunta. Hoje já tem a tecnologia, ele já vem escrito tudo para você. Você fala assim, se você quiser colocar um cartão para cada pessoa também, dá para colocar também, Mas se for recorrente, deixa eu te né? tirar uma dúvida aí nesse ó, o negócio surgindo. Olha só. A cobrança seria pelo tempo de carregamento ou pela quantidade de energia disponibilizada naquele veículo? E seria pela quantidade de energia, que aí ela é medida na unidade de quilowatt-hora, que é o mesmo da conta de energia que vem Uhum. da concessionária. E isso o aparelho já te fornece. Fala assim, olha, esse carro aqui consumiu tanto. Tantos quilômetros. Exatamente. Aí você multiplica pelo o valor que você está vendendo e passa para a pessoa. Depois que publicar nós lançar esse podcast aqui, você vai ver uma porrada de gente abrindo poço de energia aí. Exatamente. Nossa, porque é muito interessante, porque eu conheço várias pessoas que ficam inseguros de comprar o carro elétrico exatamente pela limitação de utilização, porque assim, nós não temos muitos postos, então assim, dependendo de uma viagem curta, você vai para algum lugar, mas você não sabe se vai dar para voltar, se não vai, se pode usar o carro com segurança, né? Porque tem que ter ali uma margenzinha. Muito interessante. Exatamente. Dependendo se vai carregar, acabou a energia no local aí. Oh, Tem que, nossa. tem que ficar lá. O carro elétrico hoje, ele depende de uma análise prévia de onde você vai. Você tem que ter um certo. Roteiro Não ali. é só pegar o carro e ir. Exatamente. Aí você também tem que conhecer um pouco do carro, porque, por exemplo, hoje os carros vêm, a maioria, já com um carregador portátil, que uma tomadinha normal já carrega. Mas mesmo que tenha uma tomada normal para você carregar, você vai depender de um tempo parado para ele carregar. Então, Hum. tem que estar isso já contabilizado nesse seu roteiro, né? Agora, carros de cidade, assim, urbanos, onde que é fácil, menos de 400 quilômetros, hoje é normal e é muito vantajoso. Inclusive, o grupo JBS, ele fez uma empresa de locação de caminhão elétrico, que roda demais aqui em Goiás. Se você começar a reparar nas ruas, você vai ver tudo no carbon, não sei o quê. São algo muito, muito bom. Já Isso é a tem alguns, tendência. alguns ônibus coletivo, né, que já Exatamente. elétrico. Exatamente. Muito Gera uma interessante. economia muito grande a longo prazo. Tanto para a empresa, como Uhum. talvez isso daí pode até ser repassado para um consumidor ali, porque se eu barateio a, a estrutura ali, os caminhões que vão fazer as entregas, acaba que eu consigo também baratear para o consumidor final ali, né? Exatamente. Muitas vezes as pessoas que são resistentes, né, a comprar o carro elétrico, elas ficam assim, mas o carro elétrico não vai valer nada lá na frente e tal. É só fazer um fluxo de caixa. É só a pessoa falar, cara, eu vou ficar com o carro tantos anos. Quanto que eu economizo nesse prazo? Por quanto que eu vou vender esse carro no final? Ela vai perceber que mesmo o carro elétrico valendo talvez menos do que o carro a combustão daqui a alguns anos, Uhum. o que ele economizou somado com o que ele vai valer ainda é mais Compensa. vantajoso do que a combustão. Essa conta é interessante. Exatamente. E esse é um tipo de cálculo que as pessoas não fazem. Não fazem. As pessoas. A grande questão é porque a maioria das pessoas não foram. Não diria alfabetizadas, mas não tem essa cultura de fazer contas financeiras, né?
nem mesmo dentro de casa. Isso que eu ia falar, porque eu sempre vejo as pessoas, brasileiros mesmo. O brasileiro, ele tem uma dificuldade de falar de dinheiro. Tem. Tem. E você tem família descendente de outra nacionalidade, que é o Japão, né? Isso. Na sua casa, assim, na sua cultura, sempre foi natural falar do dinheiro? Como que foi essa diferença, assim, cultural? Exatamente. Minha mãe, né, é japonesa, né? Então, ela já me criou de uma maneira um pouco diferente dos meus amigos, né? Por exemplo, quando eu era do primeiro grau, meus amigos só lanchavam no lanchinho do colégio Na lá. cantina. Na cantina, tinha aquele nuggets gostoso, que eu acho que foi na época que lançou. E eu ficava doidinho pra comprar aquele negócio lá. E minha mãe chegou pra mim e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, eu vou te dar o dinheiro todos os dias. Se você quiser comprar, tudo bem, pode ir lá comprar, o dinheiro é seu. Mas se você quiser, você pode guardar esse dinheiro e eu vou fazer o seu lanche, você vai levar na lancheira e vai comer o seu lanche e vai juntar esse dinheiro. E esse dinheiro depois você faz alguma coisa. E eu me lembro até hoje que eu tinha uma carteira na casa da minha avó, toda vez que eu ganhava lá o dinheiro, era pouquinha coisa, tipo R$1, alguma coisa assim. Eu ia todo feliz no final do dia lá pra colocar nessa carteira que ficava na minha avó, que era o meu porquinho, vamos dizer assim. Desde pequeno, então você já vê de negócio. Não, eu vou investir, eu vou guardar, que eu vou poupar pra deixar esse dinheiro aí aqui. Não, Exatamente. e são duas coisas que potencializam o crescimento, que é empreender e poupar. Que hoje, às vezes, a gente encontra pessoas que têm a veia empreendedora, mas não conseguem investir esse dinheiro. Então, a conciliação cria grandes negócios, como os que você está criando. Exatamente. Tem que saber gastar, literalmente. Nagata, e pegando essa questão de mais para a parte financeira agora, você acha por que que as pessoas não têm essa visão de fazer conta, olhar, isso aqui é mais econômico para mim no decorrer do tempo, e essa cultura de olhar para um curto, médio e longo prazo ali e investir, economizar um pouco de recurso ali, até mesmo para facilitar ele realizar um sonho, empreender de uma forma mais tranquila por ter um capital? Por que que as pessoas não fazem isso, não têm essa visão? Na maioria dos casos, eu percebo que é algo cultural mesmo, sabe? Veio de dentro de casa, às vezes é falta de tempo também. Porque eu percebo que alguns amigos meus até recebem, que têm um salário alto, mas eles acham que não tem tempo suficiente para poder fazer as contas. Muitas vezes, principalmente quando o pessoal tem um salário mais alto, ele para de fazer conta do que ele gasta. Ele não faz lá uma planilhazinha. Eu conheço pouquíssimas pessoas que ganham bem, que faz uma planilhazinha. Fala assim, olha, deixa eu ver quanto que eu gastei esse mês, vai sobrar tanto a minha meta aqui, eu quero só 50% para gastar e o resto eu vou investir. É muito raro você encontrar uma pessoa nesse perfil. Hoje já tem, bem mais do que em 2008, que em 2008 também eu entrei no mundo financeiro, né, de bolsa de valores, eu aprendi esse mega mundo que tem lá. De lá para cá, desenvolveu muito, né? Naquela época, para você investir na bolsa de valores, você dependia de um corretor. Hoje, qualquer aplicativozinho você está investindo aí, tá fácil, né? Mais Exato. acessível. E assim, Exatamente. essa parte que você falando da bolsa, eu até recentemente, eu não sei se você chegou a ver uma matéria que teve falando que tinha mais pessoas no jogo do tigrinho do que na bolsa de valores. Então, assim, é muito confiar na sorte também, né? O Exatamente. brasileiro é Mas pouco. volta naquela questão cultural que você falou. As pessoas têm uma tendência a querer ganhar as coisas do nada. Então, eles não querem trabalhar para uma construção. Então, é mais fácil jogar na Mega Sena, na Loto Fácil, no jogo do Tigrinho, e eles almejam de um dia para a noite ficar bem de situação. Agora, consistência, investimento, poupar, Trabalho. trabalhar, empreender, cara, isso dá trabalho. Ou, aí é uma pergunta, empreender, você trabalha menos ou trabalha mais, Nagata? Muito mais. Eu faço 48 horas, nem de 8 horas no meu dia. Produtividade lá no alto. Exatamente. Assim, se a gente vê muito pessoal falar assim, ó, eu vou abrir meu negócio, porque eu vou chegar na hora que eu quiser, vou Vou fazer sair a da hora forma que que eu eu quiser, quiser. e o dia que eu quiser tirar férias, eu vou pescar, vou fazer o que eu quiser, e deixo lá. Funciona assim? Nem que eu queria, mas não é não. Porque assim, quem é empresário tem que... Quem é empresário sabe a vida que tem. Por quê? A hora que você começa a ter os problemas, você tem que vender.
Aí, fora de vender, você tem que conseguir os fornecedores. Aí você tem que operacionalizar depois que você fez a venda ou antes da venda para esse produto chegar na mão do seu fornecedor. Aí depois você tem que administrar o negócio em si. Tem várias atividades administrativas internas. Depois você tem que fazer a parte financeira ainda. Mexer com muita coisa. contabilidade também. Então, assim, é um mundo muito grande. Por exemplo, eu não entendia nada de contabilidade antes de abrir minha empresa. Eu achava que era, não, eu vou contratar um contador e pronto. Mas não é bem assim. Você tem que saber, até mesmo para poder cobrar. Exatamente. Porque, e são todas as áreas, não é só com relação à contabilidade. E ele vai gerar dados para você fazer mais análise sobre o seu negócio ali. Na verdade, a contabilidade ela é o pilar da empresa para a gente poder analisar os números. Porque uma questão que eu vejo hoje é que os empresários, assim, depois da empresa pronta, não analisam os indicadores. Esses indicadores, normalmente eles vêm através da contabilidade para depois você criar todos os indicadores específicos do seu negócio e você tem que estar controlando eles no dia a dia. Agora, se a sua empresa é empresa, gira tudo em torno de você, você não tem tempo para fazer a gestão do seu negócio. Então, é aí por isso que ele deixa de ser escalável. Agora, a partir do momento que você consegue contratar pessoas, e pessoas boas, né? Que fazem sentido em estar ali para te agregar. Exatamente. Aí você consegue fazer essa gestão e você consegue enxergar como um todo e aí você consegue escalar o seu negócio. E todos crescem, né? Todos Você como crescem. empresário, as pessoas que estiver colaborando ali com você dentro do seu negócio. Exatamente. Além dos desafios que você colocou, que é tudo isso, olhar a parte financeira, contabilidade, pessoas, administrar o negócio como um todo, isso não te gera um desconforto, falar assim, cara, por que que eu tô mexendo com isso? Ou isso daí te motiva a cada vez falar, cara, eu quero mais, igual você falou, eu quero abrir uma hold e ter vários braços com segmentações diferentes para o negócio ser mais sustentável ali. Isso. Na verdade, a minha pessoa específica, isso me motiva demais. Porque eu aprendi que não existe problema dentro da empresa, existe desafio a ser cumprido dentro de uma empresa. Se o desafio ele é grande demais, a gente divide ele em pequenos desafios e a gente vem matando ele de pouco a pouco, certo? Resolvendo cada item dele. Então, assim, eu acho muito emocionante, eu gosto disso. Então, é algo assim que me deixa assim vidrado. Cabeça mesmo. Técnica Jack Estribador, vai. Eu pensei nisso. Exatamente. Mas E- faz sentido essa questão de dividir os problemas ali, né? É porque daí você tá preocupado e não te assusta, né? Porque você tá olhando só aquele pedaço ali que pode ser resolvido, resolveu esse e vai pro próximo. A parte de contratação de pessoas. Porque, assim, seu plano de negócios, de criação e crescimento vai requerer que você traga várias pessoas pro seu time e pro seu lado para poder viabilizar esse crescimento. Tem alguma estratégia que você usa para contratar pessoas, para analisar perfil e trazer essa pessoa para dentro? Sim. Hoje eu olho muito o perfil da pessoa, eu não olho muito formação. Currículo. ali, né? O currículo ele é bom para ter uma questão de base, dependendo do cargo que a pessoa vai ocupar dentro da sua empresa, né? Para você saber o quanto que você vai ter que gastar com ela para preparar ela para aquela atividade. Mas o principal é você conseguir uma pessoa que seja mais eficiente do que você e mais organizada do que você naquele trabalho específico. Por quê? É igual o Elon Musk, o dono da Amazon, entre outros. Eles chegam até lá, mas o holofote está neles. Mas tem uma equipe muito eficiente Abaixo. deles, entendeu? Uhum. Porque, imagina só, eu tô lá na empresa. Se eu tiver um vendedor que não for organizado, ele não converte e às vezes ele se perde até, sabe? Nas informações. A empresa vai água abaixo naquele ponto ali. Claro que tem outros para poder regular. E é uma área importante, que vai gerar a receita da empresa. Exatamente. Mas agora, quando eu tenho um que é totalmente organizado, porque a base da eficiência é a organização. A pessoa tem que ser organizada. Se você chega numa pessoa e você percebe assim, nossa, ela arruma a mesa todo dia. Já é um sinal. Falei, olha, essa pessoa aí, sei não, né? Porque quem se organiza tem normalmente um trabalho mais eficiente. Ele vai gastar menos energia para poder executar o serviço que ele tem que fazer e vai terminar mais rápido. Mesmo demorando um tempo para poder
se organizar, porque é aquela velha história que a gente escuta quando é do Japão, aquela coisa toda. Pô, os projetos do Japão lá, às vezes demora mais tempo para ser elaborado, mas a execução é rápida, porque a pessoa perde mais tempo planejando, mas a execução é uma bala. E sai mais estruturado, né? Mais organizado, planejado. Daí eu percebo isso também, que no dia a dia, quando a pessoa ela não se organiza, ela gasta muito mais tempo numa atividade talvez até simples, porque ela vai se perdendo, ela vai no começo, vai no meio, vai no fim de novo, e não tem uma sequência lógica ali. E quando a pessoa é mais organizada, você vê uma produtividade maior e ela não fica com aquela sensação de sobrecarga. Tem gente que não produz tanto, mas é desorganizada e acaba que no final do dia ela fala, nossa, eu tô cansado demais, eu trabalhei muito. Como não tem um fluxo ali das atividades, parece que tem muita atividade para ser feita. E às vezes, quando você tem essa organização, você vai juntando as atividades que são semelhantes e isso facilita o trabalho, né? Exatamente. Muito interessante essa forma, porque é um dos pontos que a gente vê poucas pessoas observarem, assim, que é a organização. Isso. Inclusive, eu já vi empresário reclamar de funcionário que é organizado demais. Porque chega assim, o meu funcionário aqui, agora não é funcionário, é colaborador. Porque colaborador, de fato, está colaborando com você. Funcionário, ele só está ali, né? Aí, o colaborador, às vezes, ele está lá e a pessoa só enxerga assim, ele chega no horário, mas ele demora 15 minutos para poder organizar a mesa dele, ele tira o lixo, ele faz isso, ele põe a água, ele arruma não sei o que lá, não sei o que lá. E a pessoa, às vezes, por desconhecimento, o empresário, ele olha isso de maus olhos, achando que a pessoa está enrolando. Mas, na verdade, essa pessoa é uma característica dela que ela é muito eficiente, porque ela está só preparando o terreno para começar a jogar. E a hora que ela começar a jogar, o gol vai ser rápido. Sim. E a hora que vê no final do dia, fala, nossa, a pessoa vendeu um monte. Fez com um monte de tarefa ali, entendeu? E outra coisa que o pessoal tem a tendência é de ficar olhando essa questão. Quanto tempo que a pessoa ficou nisso, 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 e em vez de olhar o resultado. Cara, nesse lapso temporal, ela produziu isso tanto. Então, talvez a mesma pessoa ali que já chega, fica o dia inteiro ali com a cara enfiada no computador ou na atividade que ela exerce ali, ela não produz tanto quanto aquela pessoa que se estruturou e organizou. Exatamente. Inclusive, uma dica assim, não é que seja a melhor, mas eu gosto bastante, que é contrate em pares. Por quê? Quando você contrata duas pessoas para a mesma função, né? Aí o que acontece? Se uma destacar muito em relação à outra, você consegue ter uma base do que está acontecendo. Por quê? Se você contratar uma só, você não sabe se é algo com a pessoa que está ali, ou se é algo que a empresa não está fornecendo para essa pessoa as ferramentas corretas. Então, quando você tem os dois seguindo juntos, se os dois estiverem abaixo da média, tem algo errado e provavelmente com a empresa, não é com os colaboradores. Agora, quando você tem um que destaca demais, um vendeu 250 mil, o outro vendeu 50, aí já tem algo errado. Já pode começar a dar os feedbacks. E já liga o alerta mais rápido do que se você tivesse só com a pessoa de 50 mil, talvez você iria demorar mais tempo para poder perceber que tem alguma coisa errada ali. Nossa, é uma ótima dica. Exatamente. Mas até para isso o empresário tem que ter tempo para analisar. Exatamente. Eu posso ter duas pessoas, uma pode estar sendo menos eficiente que a outra, mas se eu não analisar, ela vai continuar ali por um bom tempo até a gente se tocar e perceber que tem que tomar alguma ação. Já transcorreu um tempão e talvez desmotivou o cara que é bom, e aí o cara vai e sai ali e fala, cara, isso aqui não é pra mim, porque o cara não entrega nada, tá aqui do meu lado e eu tô tentando me esforçando aqui e tendo o mesmo mérito, vamos colocar assim. Exatamente. E, inclusive, foi bom ter tocado nesse assunto, porque me fez lembrar que tem sempre que lembrar que é um time. Todo mundo é um time, certo? Pode ser a tia da faxina com o seu diretor lá dentro da empresa. Todo mundo tem sua função e todo mundo tem que ser sincronizado com as suas funções. Por quê? A hora que todo mundo trabalha junto, tem uma áurea na empresa que ela fica elevada, sabe? Todo mundo trabalha feliz e quando você trabalha feliz, você rende mais do que o normal. Então, assim, quando se fala na parte comercial, você tem que ter atividades internas para elevar esse astral da pessoa. Porque, no caso da energia solar, as vendas têm um ticket médio muito alto, certo? Então, a gente recebe muito mais não do que sim. Mas quando esse sim vem, a gente tem que comemorar todas as vezes. Por quê? Para você levar
A energia. É a energia para a pessoa ficar, nossa, cara, Conseguimos. consegui, adorei, vou vender de novo. Agora, é diferente quando você faz uma empresa com ticket baixo, porque toda hora sai uma venda. Então, assim, o seu não é menor, só que você tem que vender muito mais para conseguir o mesmo lucro. Até me fez lembrar de uma empresa, numa atividade que eu fiz num curso no Sebrae agora recente, que eu tive que abrir uma empresa que não fosse da minha área. E acabou que eu abri de roupa fitness feminina. E olha só, em 3 dias e meio eu faturei quase 10 mil reais. Nossa, Pensa. é um resultado incrível, porque é um ramo que você não conhecia. E assim, que você não conhecia roupa fitness, conhecia? Não, porque era essa a proposta, né? Exatamente. A proposta era você escolher um mercado que você não tinha afinidade, você nunca trabalhou. Então, assim, a gente definiu 4 horas da tarde que ia ser esse produto. Das 4 às 6, eu visitei 3 fornecedores, escolhi o fornecedor, validei dentro dessas 2 horas, fazendo 5 vendas. Então, era um produto que realmente sairia. E nos outros dias eu trabalhei a venda, né? Então, eu só consegui também esse resultado porque a gente fez uma estoques, né? Que era uma questão de arriscar de forma moderada. Mas também a gente tinha uma questão de controle de risco também, né? Não, eu arrisco até dizer que tem cara que trabalha nesse ramo e não fatura 10 mil tão rápido em 3 dias. Exatamente. Não, com certeza não tem gente que fatura esse valor, porque são. E aí também tem o fator da organização, né? Vocês organizaram, planejaram um produto, fizeram a validação de mercado, criaram ali um plano de negócio mesmo. Exatamente. E uma característica que ficou muito clara ali para mim é que enquanto você estiver naquela atividade, ele tem que ser o seu foco total. Porque eu acho que a gente só conseguiu aquilo ali porque eu tirei a semana inteira no curso para poder ficar só voltado para o curso. Aí, no dia que a gente foi fazer essa atividade, eu não pensava em energia solar, não pensava em mais nada. Eu pensava só em roupa feminina. Como eu vou vender, como eu vou fazer. Aí a gente queria fazer algumas coisas diferenciais. A gente foi em academias, a gente convenceu algumas pessoas a comprar. A gente mostrava, porque a gente partiu do princípio que a gente queria ser diferente. A gente não queria vender uma roupa de 20, 40 reais. A gente queria vender uma roupa mais cara. Mas tinha que ter uma qualidade. Que quando a pessoa visse, quando a pessoa pegasse, ia ter um sentimento, falar, cara, eu quero. Então, assim, a gente pegou uma marca boa, né, de uma fabricante muito boa, as roupas todas desenhadas, muito bonitas. Até eu, que não sou da área, olhava e falava, cara, muito bonito isso aqui. E quando Nossa, imagina as mulheres olhando, todo mundo quis comprar mesmo. Exatamente. A hora que você pegava, você via, sabe? E quando a gente fez a primeira ação dentro da academia, a gente teve a certeza que escolheu o produto correto. Por quê? Muitas meninas falam, não, tá caro, eu pago 40, não sei o quê, e tal, aquela coisa assim, Aí você sabe? falava assim, não é essa aqui. Aí eu abri e falava, toma, pega, experimenta. Ela já voltava, eu quero. Eu chegava para pagar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tinha falado que no ramo de energia solar, o ticket médio é alto e é uma venda mais consultiva. A roupa ali com ticket médio alto também que você decidiu fazer esse projeto ali, qual que é o segredo para vender coisas com ticket médio alto na sua concepção? Na minha concepção, o ticket médio alto tem que ser uma venda consultiva. Você tem que vender o valor para a pessoa. Ela tem que olhar para você e dar valor, não dar preço, né? Porque quando a pessoa está presa no preço, ela está te comparando com qualquer outro produto. Então, não é legal. Agora, quando você acha uma... No caso da roupa lá, eu fui muito pela a questão da forma da costura dela, que era uma costura muito mais bonita, as cores eram bonitas e o tecido era muito bom, sabe? E a gente via uma qualidade muito diferente do que a gente encontra no mercado. Por isso a gente teve dificuldade, mas pra gente vender, não bastava a gente chegar, gente, eu tô vendendo aqui uma roupa de 200 reais, não era assim. Se a gente fizer isso, ninguém ia. Agora, quando a gente chegava lá, todo empolgado, mostrava, tirava da embalagem, não, pode pegar, pode experimentar, sabe? Era um certo risco, porque assim, o que acontece? A roupa, se você começar a experimentar, você não pode depois passar para frente, né? Mas a gente tinha tanta certeza que ia vender, que essas pessoas que experimentavam já ficavam com a roupa. Pode experimentar, depois nós acerta aqui no final. Exatamente. E isso também é a questão da energia solar. Só que a energia solar, ela tem uma questão que a maioria das pessoas ainda não entende o valor que tem por trás. Por quê? Hoje, muitas pessoas me ligam lá, eu quero
quanto que custa tal kit? Aí eu tenho que explicar, cara, não é bem assim. Não é. Não é um preço, um produto de prateleira. Você tem uma solução completa com engenharia por trás. Aí eu vou explicar todos os passo a passo, estudos solarimétricos que a gente faz, estudo de sombreamento, estudo de área. Eu mostro alguns cálculos que a gente faz para a pessoa. Então, assim, ela entender um pouco dos riscos também de se colocar, que a gente tem as soluções todas, né, para deixar bem seguro. Então, dessa forma, a gente consegue agregar valor no nosso produto, né? Que o nosso produto, na realidade, é o serviço, não é exatamente a placa, fotovoltaica, entendeu? Isso é interessante porque, igual, eu sou leigo também nessa área de energia solar. Então, assim, se o cara for adquirir um produto, ele não tem nem base. Então, tem um leque de placas com qualidade, de equipamentos ali que vão dar uma garantia melhor ali de produção de energia, até mesmo de durabilidade. Então, assim, se ele não tiver essa consultoria, cara, ele pode comprar um tanque que só vai dar dor de cabeça para ele, ou eu vou fazer ele perder dinheiro, porque ele vai ter que ter um tempo ali para retornar esse investimento. Exatamente. Eu vou te falar, eu tenho clientes entrando na minha carta de clientes, né? Todo mês, que são clientes abandonados por outras empresas. Eles são... porque são empresas que só venderam e viraram as costas. Às vezes vendeu algo que não era seguro, algo que, de qualquer forma... Eu já tive usinas que eu fui lá para consertar, que a pessoa fala, cara, eu comprei, mas e aí? O negócio não tá E funcionando, agora? o que eu faço? Eu falo, procura quem instalou. Ah, a pessoa não me atende mais, então eu te cobro X para mim fazer a análise. Aí eu vou lá, metade das placas tá desconectada. Às vezes é coisa simples. Às vezes é uma questão de bitola de cabo que o cara colocou errado, e isso gera um risco muito grande. Inclusive, tem pessoas que não conhecem muito da parte elétrica, mas não sabem que existe cabo elétrico falsificado. Nossa, não sabia. Exatamente. O cabo elétrico, esse que a gente trabalha, né, dentro das residências, ele é de cobre. Tem cabos que são, que você olhar, é a mesma bitola, né, o mesmo diâmetro, vamos dizer assim, né, e você olha assim, a mesma cor. Aí você fala, nossa, não É o é cabo. falsificado, porque tem alguns que são mais finos, né. E o que acontece? Esses cabos falsificados, eles são de outro material, que é o alumínio, são mais leves. Então, quando tá passando muita energia, ele derrete a parte externa dele. Só que você não tem como identificar se você não pegar duas bobinas e pesar elas. E deixa eu tirar uma dúvida. Vamos supor, eu coloquei lá um cabo de alumínio de forma equivocada. Me venderam isso aí. Placa solar gerando energia. Se eu ir lá e encostar num cabo desse que derreteu a parte ali de isolamento, eu tomo choque? Toma Você choque. morre. Quando é aquele inversor de parede, você pode ter de 500 a 1000 volts rodando ali. Então, com Nossa. certeza pode ter um risco de morte ali. Entendi. Tanto é que nos Estados Unidos é proibido você ter essa tensão toda, essa voltagem, né? Toda lá em cima do telhado. Aí o que acontece? O Corpo de Bombeiros de Goiás foi pioneiro no Brasil em lançar uma norma em novembro do ano passado proibindo esse tipo de equipamento em comércio. Porque pega fogo, mata a gente. Porque igual eles falam pra gente, falam, olha, se você tiver esse equipamento aqui com mais do que 120 volts, se pegar fogo na sua casa por qualquer motivo e a gente precisar ir lá apagar o fogo, se eu cortar um cabo desse, tá energizado, vai ter muito acidente, certo? Fora que também o arco elétrico desses cabos, né? Se você cortar um 1000 volts, ele é desse tamanho assim. É doido. Esse arco elétrico é o quê? É onde vai a energia? Se você o cabo tá assim, se você cortar ele, ele continua passando energia pelo ar. Nossa. Então aí você enxerga aquele arco bem Já viu aqueles forte. vídeos que passam, tipo, a corrente elétrica mesmo de um ponto a outro ponto? Não, nunca vi. Nossa, vou pesquisar, eu não Pois sabia não, que e é isso... muito perigoso. Aí tanto é que aí o Corpo de Bombeiros já tá pedindo algumas mudanças. Quem instalou antes de novembro do ano passado, tem até novembro desse ano para regularizar. E tem alguns equipamentos agora no mercado pra gente minimizar isso aí, que aí a gente reduz para 50 volts. 50 volts é algo que você praticamente não sente ali se você tomar o choque. Aí não tem nem risco de morte. Agora, se você pega uma empresa que desconhece disso ou te esconde essa informação,
você vai, todas as obras novas já tem que estar conforme essa norma, não tá? Mas E, até um e ponto, as, até assim, só desculpa te interromper. Sobre essa questão ainda, que você está comentando, que saiu uma norma Uhum, que já pediu para ser alterada ali, diminuir um pouco a tensão que está no equipamento que esteja muito antigo ali, colocado. Será que isso é divulgado? Porque assim, ó, o cara que vendeu para você, ele já deve ter conhecimento dessa norma, mas será que ele falou para você assim, oh, você comprou essa uhum, usina minha aqui, tem isso aqui que saiu aqui, nós temos que adequar, porque se não adequar e está irregular, ele pode uhum. sofrer alguma penalidade ali, vamos colocar assim, e talvez a maior penalidade é sofrer um acidente ali na sua residência, né? Exatamente. Hoje é amplamente divulgado, o Corpo de Bombeiros sempre está fazendo eventos na área e mostrando isso aí. Agora, existem pessoas e pessoas, né? Empresas e empresas, na Uhum. realidade. Tem empresa que só quer pegar o dinheiro e ir embora. Hoje tem um termo que a gente usa dentro do solar, que é os órfãos do solar. Porque são aquelas empresas que venderam a todo custo para pessoas só para pegar o dinheiro, não E importa a qualidade, ela não está vazou. preocupada se vai dar problema ou não vai. E amanhã ela fecha o CNPJ. Aí depois ela cria outro, vai para outro estado, faz de novo, vai para outro estado. E então, assim, hoje tem esse termo. Por isso que tá surgindo essa demanda para arrumar usinas de outras pessoas. Entendi. E, por exemplo, a empresa que está assistindo agora, o empresário viu, ouviu, e ele tem esse problema, né? Precisa fazer essa adequação que o Corpo de Bombeiros aqui de Goiás exige. A sua empresa também faz essa adequação. Correto. A minha empresa faz, a gente faz uma análise completa. Se precisar fazer uma análise energética, a gente faz. Se precisar fazer só a análise do fotovoltaico, com 3D, com sombreamento, e adequar, né, conforme a Uhum. norma, a gente também faz. Interessante. E a gente vai deixar aqui, pessoal, os dados para quem quiser entrar em contato com o Nagata para poder fazer essa correção, porque assim, é muito importante, é caso de segurança, né? Exatamente. Nagata, agora passando para outro negócio seu. Fala um pouco da sua empresa de celular aí. É, E sim, de onde surgiu essa ideia? Vou montar uma empresa de celular. na verdade, essa empresa de celular, ela surgiu meio que na brincadeira. Por quê? Vou brincar de empreender. É porque eu precisava de comprar um celular novo, né, para minha esposa. E aí eu vai conversando com o outro, o valor lá nas Uhum. alturas e tudo. E eu comecei a conhecer um mundo que eu não conhecia, né? Dos importadores mesmo, mas importadores oficiais, né? E eu tive acesso a um deles, ele falou, cara, eu vou te vender, mas eu queria que você revendesse ele para mim. Aí ele criou uma quantidade grande. Eu falei, não, quantidade grande não. Aí eu mostrei para ele como é que funcionava o nosso setor do fotovoltaico, que a gente trabalha sem estoque, né? A gente não ganha em cima do produto, mas nesse caso eu ia trabalhar. É muito parecido com dropshipping, mas não é dropshipping, porque o Sim. dropshipping é quando manda Direto. direto para a pessoa, né? Aí o que que acontece? Fala assim, ó, eu vou trabalhar com o seu estoque. Eu vou vender, vendi, eu vou lá, pago você, trago para minha empresa e faço a entrega de produto, né? E vem dando muito certo. Ai, que interessante. É uma modalidade nova de negócio, porque acho que já é mais divulgado dropship, né? Mas eu acho que essas Exatamente. empresas igual Magazine Luiza, Casas Uhum, Bahia, o site dele é uma vitrine. É muita gente que cadastra ali, uhum. Mas o lá é só o produto, marketplace, não? isso, o produto não é dele, mas ele inovou a forma de vender. Ele Verdade. tem a empresa dele, mas o estoque talvez ele não precise estar com ele 100% ali. Tem um fornecedor que vai Interessante. atender ele ali a contento, né? Exatamente. Então, assim, o que que eu vendo para o meu cliente? Eu vendo a segurança, a procedência daquele aparelho. Eu não sei se vocês conhecem, mas aparelhos têm tanta nacionalidade diferente. Porque, por exemplo, no Brasil, na realidade, pode ser vendido apenas o Anatel. Uhum. Mas, se você começar a procurar no mercado, você encontra americano, israelense, né, oriental, né, vamos Uhum. dizer assim, do Ocidente também. Então, assim, cada aparelho de cada região do mundo, ele tem uma característica diferente. Por exemplo, se eu não me engano, acho que é o do Japão. Ele não, mesmo no modo silencioso, ele, na hora de bater a foto, ele vai sempre fazer aquele barulhinho da foto. Hum, Dos outros países, não. Mas isso é uma questão da legislação de lá. Se tirar uma nossa, foto, alguém escuta, tá tirando uma foto da pessoa, né? para saber Exatamente. que teve uma foto. Exatamente. Aí cada aparelho tem uma
uma mudançazinha pequena, sabe? Por exemplo, dos Estados Unidos já usa o eSIM, né? Que é o cartão da operadora digital, ao invés de usar o físico. No Brasil, usa-se o físico. Então, assim, cada país tem uma questão. E é importante ressaltar que no Brasil é permitido apenas o Anatel. Uhum. Interessante. Então você foi pra uma brincadeira, surgiu uma empresa. Exatamente. Ó, deixa eu listar aqui, você já passou pelo ramo de joias, de energia elétrica, roupa feminina, né, fitness, Isso. celular. Qual ramo mais você já atuou? Olha, tem um novo que a gente está trabalhando, mas é por uma questões de imobiliário e tudo que a gente que eu sempre tive contato, né? Que eu tô criando agora um cowork, né? Que aí a gente tem uma casa muito grande, né? Que estava alugada e ela foi devolvida, né? Que aí o pessoal fazia festa lá. Aí eu fui estudar um mercado, conversa com um, conversa com outro. Aí eu parei para pensar, falei, olha, se eu fizer um cowork, eu vou ganhar muito mais do que qualquer aluguel, porque o cowork, nessa modalidade, para ser muito vantajoso, é o quê? Você pega algumas salas, coloca aluguel mensal e ela paga toda a despesa, que é o valor que a gente gostaria de receber no aluguel dela inteira. E o restante são salas avulsas. E hoje o Brasil, Goiás, é um polo de empreendedorismo. Então, tanto é que tá surgindo vários hubs que a gente Sim. Sim, escuta por aí, que são pessoas que estão fazendo empresas, né? Estão empreendendo, mas não tem local físico, aí precisa colocar ali em algum lugar para fazer uma reunião, para trabalhar com calma, às vezes para poder fazer um estúdio igual esse que a gente tá conversando aqui. E outra coisa, a maioria das pessoas não sabem, mas se você abre um MEI, que é um CNPJ, mesmo aquele baratinho, se você colocar na sua casa, você vai aumentar o seu IPTU. Exatamente. Aí você vai. pode contratar a gente no serviço de cowork e colocar o seu endereço fiscal lá. Porque aí não vai aumentar o seu IPTU, mas tem uma taxinha lá e você pode ter uma secretária lá. Interessante. E realmente aumenta o valor do IPTU em qualquer cidade. Exatamente. Nossa, é uma opção para quem é MEI, né? Sim, Muito sim. legal. E tem algum ramo que seja, tem vontade de trabalhar e não trabalha ainda? Olha, acho que tem muitos ramos ainda. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Quando eu vejo uma dificuldade como consumidor, logo eu fico pensando, falei, se eu abrisse uma empresa nesse ramo, eu seria diferente. Aí já Como vai que eu faria? Hein? Eu vou resolver essa dor, vou abrir outra empresa. Aí você passa por outra situação, não, agora eu vou abrir essa outra empresa para resolver Oh, essa dor aqui. interessante. Exatamente, mas também vale ressaltar que a gente tem que dar uma freada também, porque senão a gente vira um empreendedor em série e aí você não termina nada. Exatamente. Tem que dar uma peneirada, uma segurada e um passo de cada vez, enquanto você ainda consegue controlar as outras empresas que você já tem, né? Sim. E hoje, Nagata, você que está à frente de todo esse negócio, ou você está preparando pessoas ali para vir junto com você e expandir os negócios, mas, igual você falou, escalar as empresas ali. Exatamente. Hoje eu estou na frente dessas empresas, né? Só que eu sempre vou estar na frente dela, mas vou me distanciar delas verticalmente, né? Falando. Porque, por exemplo, na Nagata, a gente está num processo de estruturação vertical. Então, eu preciso de ter, por exemplo, eu tenho o pessoal operacional, aí eu tenho os gerentes, os diretores e depois vai ficar eu como o CEO da empresa, certo? A gente está nesse processo. E todas as outras empresas a gente vem preparando da mesma forma. Só que cada empresa nova precisa que eu fique nela um período com foco bem intenso, certo? Para mim fazer a coisa acontecer. Aí o que que acontece? Eu pego toda a minha experiência dos outros negócios e jogo para lá. Que foi assim que eu fiz, da energia solar para a loja de iPhone. E dá certo. E essa questão dá para ser trabalhada em qualquer outro setor. Então, assim, as habilidades, elas não ficam concentradas em um ramo só, né? Então, assim, se você empreende em uma área, você tem esse mesmo conhecimento pode ser aplicado, né? Então, fica mais fácil essa gestão e vira até mais rápido o negócio, né? Por você já ter esse conhecimento de outro segmento, não vira? Vira sim. Inclusive, por exemplo, hoje quando eu olho para a energia solar, quando eu comecei, eu acho que eu comecei até de certa forma errado. Eu comecei por mim mesmo, sozinho, fui crescendo. Hoje eu já olho assim, nossa, eu deveria lá no início ter feito plano de negócios aberto, aquela coisa toda assim, pegado um financiamento,
seja de qualquer lugar, o dinheiro, e investido pesado, de forma estruturada. Por quê? Uma empresa, normalmente, ela precisa de 4 a 6 pessoas para girar ela toda 100%. Aí, se eu tivesse feito esse investimento no início, a gente fica no vermelho durante 3, 4 meses, mas depois alavanca de uma forma muito rápida. Mas tem que ter tudo no papel. Desenhado. Tudo Porque se não organizado. exatamente, se não tiver, não adianta, aí você vai só queimar o dinheiro. E assim, gastar sem critério, dinheiro não aceita desaforo. Exatamente. E a empresa só vive se tiver lucro. Então, você tem que realmente ter ali o porquê de gastar, porque senão você vai queimar o dinheiro, a empresa não vai virar, você vai ficar frustrado, né? Então, assim, tem que ter essa organização e esse planejamento. Exatamente. E algo importante de lembrar é que a empresa é um filho. Você tira, às vezes, deixa de comer alguma coisa para você manter a empresa viva ali em alguns momentos. Principalmente no início, porque tem pessoas que não fazem isso, que ela faz ao contrário, ela suga tudo que a empresa tem. Antes de começar a gerar resultado, não, é meu, tudo é meu. Vendi 10 mil, vou gastar 11. Exatamente. Então, assim, a gente tem que tomar muito esse cuidado, separar a vida pessoal da vida profissional. Da vida profissional não, da empresa. Falando financeiramente. Porque se você misturar, o caos é certeza que vai acontecer. Agora, quando você separa, é uma vida muito mais tranquila. E é igual eu disse, em alguns momentos, principalmente no início, às vezes a gente precisa tirar alguma coisa da vida pessoal, sacrificar alguma coisa da vida pessoal para a empresa prosperar. E isso o empresário tem que entender. Ele não pode olhar para a empresa e querer... entrou um dinheiro alto aqui, eu vou pegar uma Hilux. Eu vou pegar... Uma Porsche. Hilux não. Exatamente. Não, o pessoal é muito dessa forma, sabe? Ele sempre suga a empresa e às vezes assim, a empresa tá deixando de ter dinheiro e a pessoa tá vivendo luxo. Mas daí é uma característica muito interessante que está muito ligada à gestão. Separar o patrimônio ali da pessoa física e pessoa jurídica. E, assim, vendo você falar, a gente fica com a sensação assim, o cara que é um bom gestor, ele vai gerir bem qualquer tipo de negócio, independente do segmento. Só que ele tem que ter algumas bases bem alicerçadas. Ter essa visão de organização, ter essa visão de gestão bem aflorada ali. Então, se ele não tiver isso aí e não tiver essa construção, eu acho que ele vai sentir um pouco mais de dificuldade. Mesmo que ele tenha vontade de empreender, aquela vontade, assim, aquele sonho, falar, não, vou montar meus negócios ali, vou fazer isso dar certo. Mas eu acho que sem esse pilar ali, o cara acaba que ele vai sofrer muito e a chance de dar errado é muito grande, sabe? Exatamente. E, inclusive, uma característica que todo empresário tem que ter é saber a comunicação. Você tem que saber conversar com os funcionários, tem que saber comunicar com o seu cliente final. E eu fiz um curso muito bom de oratória chamado Vox to You. Até convido vocês a irem atrás deles. Pode depois pedir até patrocínio também. Vou pedir patrocínio. Aqui. Exatamente. Foi uma chave que eu virei na minha vida, porque eu sempre fui muito tímido. Eu tô conversando muito aqui, mas eu sou muito tímido. Aí a Vox, com as técnicas de oratória, me fez entender e aprender como controlar meu nervosismo, como eu me comportar em público. Cada vez mais que a gente tem a oportunidade de estar em público, eu sinto um crescimento pessoal cada vez maior. E dentro das empresas, me facilitou demais, porque nenhum colaborador seu é obrigado a adivinhar o que você está na cabeça. Exatamente. Então, você tem que se comunicar da maneira correta. E tem algumas maneiras que a gente aprende lá também, que são perfis de pessoas. Porque tem pessoa que gosta que seja de forma direta e seca. Tem outras que você tem que ser um pouco mais meloso, dar um... Florear o negócio. Entendeu? Então, assim, você tem que aprender a conversar com cada perfil de pessoa. Nossa, eu tenho feito agora, né? Inclusive, quando a gente foi começar o projeto do podcast, eu tinha muita vontade, mas eu falava, meu Deus, como que eu vou falar? Aí eu recebi indicação para fazer aula lá na Vox, eu ainda tô fazendo, não terminei. Mas é exatamente assim, eu sinto já a diferença no meu dia a dia, no meu posicionamento, na forma de conversar com as pessoas, realmente é um divisor de água. E faz total diferença e as pessoas notam isso também. Porque você consegue levar para o meio tudo aquilo que está dentro da sua cabeça que as pessoas não sabem
E você pensa que elas sabem, né? Porque você fala, não, mas isso aqui todo mundo sabe. Mas não, tá só dentro de você. Então, realmente é muito bom. Então, e se expressar e concatenar as ideias, formular as ideias de forma mais coesa, mais Uhum. que faça sentido, é uma. Na verdade, assim, eu também fiz, Vox. Ô, vamos pedir o patrocínio. 3 alunos da Vox aqui. Olha só, hein? Porque o que eu percebo é assim. Lá eu brincava, assim, eu tinha um pensamento, até brinquei com algumas pessoas falando assim, aqui você passa tanta vergonha que quando você vai pro público, assim, você nem tem vergonha mais, você já consegue lidar com o nervosismo de forma melhor, sabe? Então, assim, é um aprendizado de posicionamento mesmo, de técnicas, de percepções e um conhecimento com pessoas muito bacanas contando a história ali, cada aula, cada exercício ali que agrega valor. Te prepara. E uma das coisas que eu tenho observado bastante você falar e absorver, que é conhecimento, organização, fazem a diferença. Então, assim, mesmo você já tendo, assim, empresas de sucesso, você não deixa de aprender. Você está sempre no Sebrae, você está sempre buscando informação. Sempre Então, fazendo curso. fazendo curso. Então, isso faz muita diferença na vida do empreendedor, porque às vezes eu percebo que algumas pessoas que já atingiram algum relativo sucesso, elas acham que só isso é o suficiente, não precisa fazer nada para se manter ali. E a gente percebe que você tá sempre se dedicando e isso faz total diferença. Exatamente, a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre buscando novas oportunidades e as novas oportunidades, ela tá literalmente ligadas aos nossos novos conhecimentos. É algo que eu tenho gostado muito de fazer é visitar feiras e eventos de outras áreas. Porque quando eu vou para São Paulo, aí tá tendo um evento da engenharia civil, por exemplo, que foi recente que eu fui. Eu fui lá para conhecer, e, sabe, aquela coisa assim, assim, não sei exatamente o que que é, às vezes eu encontro alguma coisa na minha área, mas pelo contrário, eu fechei, foi muito negócio lá com os engenheiros civis, porque eu acreditava antes que muito engenheiro civil já tinha as empresas de energia solar como parceiros e tudo mais, mas eu acabei vendo que não é bem assim. Quando você sai do seu conforto ali, você começa a perceber que existem muitas outras pessoas que você pode trabalhar como parcerias. Consultoras, o cara talvez tá dentro de uma consultora que já vai fazer um prédio, o cara precisa do cara que vai fornecer toda a infraestrutura elétrica para ele, então já tem um parceiro ali, né? Exatamente. Eu participei também, agora recente, né, em um evento que foi feito pelo Sicov para os síndicos de prédios. Nossa, foi muito bacana, porque assim, quando a gente chega no síndico para poder ofertar nosso serviço, a gente tem uma cabeça. Mas muitas vezes a gente não enxerga o que ele tem por trás, quais que as preocupações reais que ele tem por trás. Aí quando você vai num evento desse, você tem a oportunidade de conversar, você vê o que eles estão buscando, a gente consegue melhorar a nossa conversa com ele e colocar um produto que de fato vá resolver um problema para ele. Porque às vezes você tem um produto, acha que está resolvendo, Tá mas gerando outro. Exatamente. Você já participou de reunião de condomínio? Cara, Já. Não, se o síndico levar um trem ruim, tá lascado pro resto da vida. O caos está instalado. Exatamente. Nagata, e pra gente fechar, qual que é o conselho que para alguém que está nos assistindo agora e quer empreender e não sabe por onde começar? Qual que é o conselho que você deixa para essa pessoa? Olha, eu diria, primeiro, comece a frequentar o Sebrae. Lá tem várias opções, vários consultores muito capacitados para te ajudar a entender melhor as suas ideias. Por quê? Primeiro, você tem que formatar essa ideia, né? Você vai ter várias ideias, aí você vai formatar todas elas, testar e depois partir para a ação. E para você começar, o Sebrae é o melhor local porque é gratuito. Você não vai tirar R$ 1 do bolso. Vai ser só tempo seu. Aí depois dali, aí tudo bem, você pode começar a ir para consultores particulares, né, e tudo. Mas até chegar lá, eu te garanto, você vai conseguir muito, girar muito mesmo, sozinho, utilizando a estrutura que o Sebrae já oferece. E não tem nem desculpa, né? Porque Não tem desculpa. É gratuito, então Exato. assim, cara, o cara só não vai se não quiser. Exatamente. Nagata, a gente gostaria de agradecer a sua presença. Foi um episódio assim incrível, cheio de insights, inspiração. E muito obrigada por ter vindo. Se você quiser deixar alguma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, deixar o seu contato, porque
a demanda de energia. Com certeza, várias pessoas aqui estão buscando o serviço que você oferece. Então, se puder deixar seu contato, seu Instagram, onde é a sua empresa, para o pessoal que quiser te procurar. Certo, eu agradeço demais, foi muito bom esse bate-papo. A minha empresa é a Nagata Engenharia, vocês vão encontrar ali na rua 119, número 51, no setor sul. O arroba do Instagram é arroba Nagata Engenharia. Telefone 6239 26 34 34. E lembre-se, deixe o sol pagar sua conta. Isso aí. Obrigada. Obrigado. Deixa eu só Muito pagar sua conta, é muito bom.